nome é Ieda, esse é o canal Em Dia do Fim. Eu ensino mulheres católicas a sair do endividamento. E hoje vamos falar um pouquinho sobre Eu Mudei. Eu estou fazendo uma série de vídeos falando desde o tempo que eu comecei, no dia 2/12/2019. Falei já de 2020, 2021, 2022, 2023 e agora estou falando em 2024. E hoje quero falar em relação como eu mudei a minha realidade. Então, mudei de tudo. E eu trouxe hoje o versículo da Bíblia de Romanos, capítulo 12, versículo 2, que fala o seguinte: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom e o que lhe agrada e o que é perfeito. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir qual é a verdade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada e o que lhe é perfeito. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir qual a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. O que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. Então, falar assim um pouquinho que eu mudei. Então, no dia 2, falando sobre as publicações que eu fiz, né? No dia 17/1/2024, eu publiquei um vídeo onde eu estou dentro de um barco, né? Um barco pequeno, que a gente chama de voador, aqui em Manaus, né? No interior do Amazonas. E eu estava indo dar uma volta com a mamãe e o meu esposo, os nossos filhos. Fomos até o interior, que a gente sempre vai, que minha mãe é do interior do Careiro, da Várzea. E a gente sempre tá andando de barco. Eu amo ir, voltar, tomar banho de rio, ficar lá de molho no rio. E nesse dia, 17 de janeiro, eu fiz o seguinte texto, né? E mudei. A vida na região amazônica é assim: uma canoa que temos de remar. A cada passo que dou, sou como esse imenso rio Amazonas, vasto, cheia de possibilidades para explorar e curtir a paisagem, respeitando todos os ambientes. Na imensidão temos nós de possibilidades de uma canoa para seguir. Minha canoa que remei na primeira remada foi perdoar-me. E a segunda reimada, anotar as dívidas no papel. A terceira reimada, escrevi a frase de foco. A quarta reimada, fiz um empréstimo consignado. A quinta reimada, não fiz mais dívida desnecessárias. E a sexta reimada, pratiquei meus dons especiais como culinária, artesanato, venda. Revendi cosméticos, roupas, acessórios e direcionei para pagar as dívidas. Não existe fórmula mágica, não existe um padrão certo a seguir. Existe você, a sua consciência. Muitas pessoas, especialistas, dão um direcionamento para seguir. Dizem, façam isso e você vai conseguir alcançar o seu objetivo, sua meta, mas só se você seguir do jeito que estou falando. Aí você segue, arrisca o que a pessoa ou o especialista diz e não dá certo. Por que será? Eu tentei seguir a forma padrão da não
da não padrão, mas no final não deu certo. O que percebi é que eu pensei algumas coisas que os especialistas falam, que são coisas fundamentais, e coloquei em prática, como anotar toda a dívida no papel ou planilha no Excel. O que fica mais prático para cada pessoa: empréstimo, consignado, não fazer mais dívidas desnecessárias, etc. Pratiquei como poderia conseguir cumprir. Eu adaptei para minha vida, minha realidade, minhas prioridades, meus objetivos e metas. Aí sim funcionou. Eu realmente saí das dívidas. O que falo a você é que pegue o que os especialistas dizem e adapte-se à sua realidade e pratique. Experimente e faça isso e me diga se funcionou. Lembra, a única pessoa capaz de mudar a sua realidade é o eu, é você. A mudança vem de dentro para fora. Só você é capaz de mudar a sua realidade. Ninguém vai conseguir mudar você e nem você. Ninguém vai conseguir mudar você. Só você. Só você é capaz de se mudar, né? Então, o que eu quis dizer aqui nesse pequeno texto que escrevi, sem muitas concordâncias, né? É que nós usamos aqui muito, pelo menos nós, que eu falo assim, que eu sou metade do interior e metade da cidade. E nós no interior a gente usa muito esse termo, e aqui as pessoas que são típicas da região amazônica usa-se muito esse termo da canoa, de remar, porque era o principal meio de transporte. E dos ribeirinhos ainda continua sendo o principal meio de transporte para se locomover. Porque o Amazonas ele é cercado de rio, né? Do rio Amazonas e de outros rios, igarapés. Então a gente é cercado aí de muita água, graças a Deus. E aí, então, eu usei esse termo porque é assim, nós quando vamos para algum lugar a gente reima. Reima, pega o seu reime e vai reimar. Hoje o pessoal usa os motores, mas ainda tem as canoas para pescar, então eles usam as canoas mais para pescar. Mas aí usam também com motor hoje em dia, né? Então aqui, pelo menos aqui no interior do Careiro, da Várzea, os meus parentes usam, né? Mas os interiores mais longe, o pessoal ainda continua a reima, ainda não tem motor, porque as condições de vida dessas pessoas são muito precárias ainda, e também são mais por causa do isolamento, as coisas são mais difíceis de chegar até elas. E a gente usa esse reimo quando a gente quer ir para qualquer lugar. Eu quero me locomover para algum lugar, eu vou reimar. E eu trouxe e usei esse reimo aqui para que a gente pudesse usar. Eu trouxe isso como é a minha linguagem típica aqui da região amazônica. E foi isso que eu fiz. Eu reimei a minha vida para fora, né? Joguei ali, joguei no rio, que a gente jogava muito antigamente as coisas no rio. Jogava e o rio levava, o rio levou. O rio levou para fora, o rio levou todas aquelas minhas dívidas, porque eu joguei elas fora e remei para frente, para onde eu queria ir. Eu remei para onde eu queria ir, qual era a minha direção, aonde eu fui. E eu queria sair do endividamento e remei até sair desse endividamento. Então, por isso que eu usei esse termo aí, né? Nesse tempo, eu usei esse pequeno termo de remar, porque é o que a gente usa, que é a nossa linguagem típica da região amazônica. E eu remei todas essas dívidas para fora da minha vida. E você pode também remar essas dívidas todas para fora da sua vida. 2024, como eu falei, eu comecei o ano desde janeiro, desde o primeiro dia útil do mês, investindo meu dinheiro, não gastando só realmente o que era necessário para a nossa sobrevivência e também para o nosso lazer, porque nós temos que viver e também temos que divertir, que faz parte da nossa vida, né? E quando foi no dia 25 de janeiro de 2024, eu fiz um pequeno vídeo
Mas nesse vídeo também eu fiz uma publicação aqui. Não é fácil, não foi fácil falar, né? Mais uma vez, não é fácil, não vai ser fácil. O objetivo ou meta a ser atingida não é fácil, não foi fácil, mas não desistir fez toda a diferença. Quando eu gravei esse vídeo, estava no meu trabalho, pensando em gravar algo para dizer às pessoas como eu estou. Agora, isso foi ano passado, né? Ano passado, em 2023. Eu tenho muitos pensamentos e fico às vezes falando sozinha, e nesse dia resolvi gravar o que estava pensando. Não sou muito boa em gravar o que penso, gosto mais de escrever, pois eu acredito a escrita faz eu focar no que for falar. As palavras ditas às vezes me perco e não consigo focar. Nesse vídeo foquei bem, fui bem objetiva na sua decisão de ficar em mudar sua realidade financeira. Terá que fazer isso, focar. Não só perder no início, nem no meio, nem no fim. Então, é um pouco que eu publiquei e fiz o vídeo falando um pouquinho sobre o que eu estava pensando e seguindo, né? Queria muito compartilhar com as pessoas e eu compartilhei no dia 25 de janeiro de 2025 esse vídeo, né? E dia 30 de janeiro de 2025, não, corrija, de 2024, tô falando de 2024. E no dia 30 de janeiro de 2024, eu fiz a seguinte publicação. E agora, o que fazer? Eu mudei, eu publiquei sobre que não é fácil, já falei muitas vezes que não é fácil. E aí, o que eu tenho que fazer? É simples. Comece. É simples, você só tem que começar. Decidiu, comece. Não tenha dúvidas, tenha dúvidas, ou não tenha dúvidas, tenha dúvidas, mas comece. O que vai acontecer em sua vida só dependerá de você, tudo só depende de você. Antes de mudar, eu pensei muito, decisões erradas, muitas vezes, porém os erros que cometi me ensinaram muito e hoje sou uma testemunha do que falo. Quando tomar a decisão, não pare por nada, tudo vai conspirar para dar errado. Aí será você que dirá se quer permanecer no mesmo ou mudar sua situação. A famosa frase, você decide. Decida mudar porque você quer. Decida mudar porque você quer. Querer é poder. Decidiu, organizou tudo que deve no papel ou numa planilha, somou todas as dívidas, somou os empréstimos parcelados, as contas mensais. Quem tem criança pequena na escola, somou as despesas da escola, farmácia, lazer, vestuário. Quem tem crianças e adultos especiais, somou as despesas com eles, somou as despesas com pessoas doentes em casa. Quanto é as despesas mensais na família, somou? É hora de planejar, é hora de organizar. O que é prioridade, o que dá para esperar, quanto eu ganho no mês, quanto é o salário das pessoas que moram na minha casa, quanto é o ganho da minha família mensal, somou no papel ou na planilha, somou, o que fazer? A partir do valor que você ganha por mês, vai priorizar o que é essencial e começar a quitar aos poucos as despesas não essenciais. O mais importante nessa fase é priorizar. Comece com as despesas essenciais e depois as dívidas pequenas, que podem ser eliminadas de uma única vez. Isso vai ajudar a sobrar dinheiro para as despesas maiores. Nesse processo, não faça dívidas não essenciais. Faça os questionamentos famosos. Eu preciso? É urgente? Dá para esperar? Tudo isso é falado sempre o que é preciso. E é só decidir fazer. Por isso comece falando, você decide. Por isso comecei falando, né? Você decide. Então, assim, é um pouco no dia 30 de janeiro de 2024 do que eu fiz em relação
Deixei essas dicas, né, em relação para você. Você decidiu fazer o que fazer? Então, deixei algumas perguntas para que você pudesse questionar. A partir dessas perguntas, você responde. E aí você vai pensar no como você vai solucionar esses problemas de dívidas. Eles não vão solucionar sozinhos. E no dia 7 de fevereiro de 2024, eu coloquei um pensamento aqui. Um pensamento. O que você está pensando neste momento? Responda essa pergunta para você. Você organizou sua dívida no papel ou na planilha? Responda para você. Colocou tudo que você gasta? Responda para você. Anotou o quanto você ganha? Responda para você. O quanto a família ganha? Responda para você. Uma questão importante que eu quero dizer é que você sobrevive de bolsas ou de salário mínimo. Será impossível sair das dívidas. É impossível. Você não vai conseguir. Um salário mínimo ou viver de bolsas não vai conseguir te dar uma estabilidade financeira. Você não vai conseguir quitar o seu cartão de crédito. Você não vai conseguir nem se alimentar direito. É impossível. Não tem como, gente. É impossível. Não se quita dívidas de bolsas e salários mínimos. Não se quita dívidas com bolsas ou salários mínimos. Benefícios, né? Na verdade, eu parabenizo você que consegue sobreviver assim, pois não dá. Nunca será possível quitar dívidas. Bolsa e salário mínimo só é questão de você não passar fome, mas viver nunca conseguirá viver. Então você precisa ganhar mais dinheiro. É necessário ganhar mais dinheiro, sim. A partir de 3 salários mínimos para uma família de 4 pessoas, já vai te dar um rumo na sua vida. Você já consegue viver melhor. Então, você que vive de um salário mínimo, não dá, gente. Você precisa ganhar a partir de 3 salários mínimos para ter uma vida melhorzinha para uma família de 4 pessoas que não gasta tanto. Agora, se é uma família de 4 pessoas que quer comprar roupa de marca de 1.500, que é o salário mínimo, aí tá difícil. Aí você tem que ganhar muito mais para você comprar uma roupa de marca. Com minha experiência de vida, um salário mínimo para 4 pessoas deveria ser 4.500 ou 5.000. Isso você consegue sobreviver de forma que não precisará estar endividada. Quero ressaltar que sobreviver e viver são diferentes. Quero ressaltar que se não controlar os gastos, pode ganhar trilhões, mas gastar 4 trilhões não vai te tirar do endividamento. Desde quando ouvi essa frase, não é o quanto você ganha, mas o quanto você gasta, meu pensamento mudou. Marque seus pontos de partidas. Tudo tem começo, meio e fim. Pense nisso que falei e faça. Só ficar pensando e não fazer não resolve seu problema. Uma das coisas que a maturidade me ensinou é assumir meus erros e dizer: tudo bem, eu errei, mas agora pode ser feito isso, virar a página. Agora eu posso virar a página. Tudo bem, eu errei, eu confesso. Mas e aí, a partir desse momento, o que eu vou fazer agora? E aí eu tô deixando o que eu publiquei em 2024, porque eu tirei a minha vida, como eu estava em 2024, só investindo. Então, eu comecei a publicar e falar o que eu fiz, o que eu comecei, o que eu estava fazendo em 2024. E aí eu falo pra você, eu mudei, eu decidi mudar, disse pra você o que você tem que fazer, fiz algumas perguntas, eu anotei, você tem que anotar suas contas, você tem que ter essa realidade, esse choque da sua realidade, e a partir desse momento, vamos começar? Vamos começar? Vamos começar a mudar a nossa realidade?
Isso, eu fiz essa publicação no dia 13 de fevereiro de 2024. Tirei uma foto de uma página em branco, peguei uma caneta e coloquei lá, né? E aí, simbolizando que eu estava começando naquele dia. E comecei a anotar o que eu estava em dívidas e dei os meus primeiros passos, que é saber da minha realidade. O início, começar. Como será seu início? É uma dica, gente. Você pode fazer ou não, se você quiser. É você que decide. Só você pode mudar a sua realidade. Eu não posso mudar você, mas você pode mudar a sua realidade de acordo com aquilo que você acredita que cabe a você. O que cabe a você fazer? O que você consegue fazer inicialmente? Faça. Foi assim que eu consegui mudar. Eu disse assim, eu não consigo fazer isso, isso e isso que eles estão falando, esses especialistas estão falando, mas eu consigo fazer isso, isso e isso aqui que é a minha realidade. Que foi isso? Me perdoar, escrever, anotar nos papéis, não fazer mais dívida, ir quitando o empréstimo consignado, como eu entendo de fazer bolas, artesanato dá para comprar e revender, então sempre fiz revendas. Eu não sei fazer, mas eu compro de quem sabe e revendo. Então, tudo isso eu fiz. Sempre que o orçamento apertou, eu sempre fiz isso. Eu sempre revendi as coisas para quitar algumas coisas para me poder equilibrar. Eu comecei assim, colocando todas as dívidas no papel, depois fui buscar a solução, continuei focando, pagando as dívidas, cortei gastos desnecessários como repasse. Como na época eu tinha carro, eu repassei lá em 2020, que era o maior gasto na época. Quantas vezes ouvi os especialistas falar, vende o carro, se livra desse carro nesse momento. E eu não quis ouvir por um bom tempo e sofri endividada por isso. Cortar gastos quando você quer mudar de vida é necessário, não tem jeito, você tem que privar-se por um tempo de conforto, por um determinado tempo. Depois que você consegue equilibrar as contas, você começa a colher os frutos do que plantou. Só quero lembrar o que falei na publicação anterior: sobreviver de bolsa e salário mínimo não tira ninguém da dívida. Se hoje é sua realidade, vai ter que mudar ganhando mais dinheiro com a renda extra que existe de várias formas. Eu consegui equilibrar com o meu salário do meu esposo, porque nossos salários juntos são o salário da família. É importante um casal ter essa consciência. Nosso salário soma tudo e orienta a quitar. Soma tudo junto e vai direcionar cada despesas. Eu oriento a quitar aquelas menores, foi o que eu fiz, quitei as menores, e quando não tinha mais dívida pequenas, juntei o valor e paguei as maiores. Tenho alguns vídeos gravados no YouTube que mostram meu processo de início. Quando gravei esses vídeos, estava no início e fazendo o que dizia. O melhor resultado para alcançar é começar a não parar até o dia de hoje. Controlar gasto nunca se para de virar vício para que você tenha uma saúde financeira. Então, será perpétuo. Você vai continuar controlando seus gastos desde o início. Você nunca vai parar, continuar controlando, porque é eterno. Porque se você não controlar, uma hora você vai sair. Uma hora você vai sair desse controle, uma hora você vai voltar para o endividamento. E a pergunta é, você quer voltar? Não. Então, no dia 16 de fevereiro de 2024, eu publiquei o papel. Esse papel já estava arrumadinho. Quando eu comecei, estava uma bagunça. E eu tirei uma foto e publiquei no dia 16 de fevereiro de 2024 como que eu me organizei. E eu entendo de planilha de Excel, mas para mim, iniciar
foi o melhor. E eu toda vez eu atualizava, colocava em outro papel e atualizava, colocava em outro papel e atualizava, colocava em outro papel e atualizava. Assim que eu comecei. Você que entende achar mais prático na planilha, faça, que você tem no celular, né? Hoje em dia tem essa facilidade. Mas os antigos ainda continuam fazendo assim, no papel. E tem muita gente que gosta assim. Hoje eu já mudei, hoje eu já não estou mais fazendo assim. Eu estou fazendo no celular, não é planilha, no celular. Não estou escrevendo mais no papel, porque o papel se perde. Então eu estou colocando no celular agora esse controle. E lá na frente eu mostro, né, como é que eu estou fazendo agora. E eu comecei a fazer em 2024, essa nova forma. Eu ainda estava fazendo no papel assim, quando eu publiquei dia 16 de fevereiro de 2024, e depois eu mudei esse controle, como é que eu estou fazendo agora, e como que eu também mudei o controle de controlar minhas dívidas. E nesse dia 16 de fevereiro de 2024, recomeçarei contando uma história. Nossa, contei uma história aqui. Ouve o que diz esse som que coloquei na mensagem dessa postagem. Tem um som bacana aí para você ouvir. Nesse canal aqui, nessa publicação do dia 16 de fevereiro de 2024. Eu vou gastar como rica, parcelar o que for possível e pagar sabe lá Deus quando. Olha o que a música falava, é o que eu falava. Quantas vezes eu fiz isso? Várias e várias vezes. Eu vou comprar como rica, vou parcelar o que for possível e pagar, sabe Deus quando. E aí você fica endividada com essa frase, né? Pergunto a você, quantas vezes você faz isso? Quer mesmo mudar? Pare de fazer isso que esse som diz. Eu falei aqui como comecei e hoje posto um dos papéis que fazia em meu controle de gasto. Eu falei que escrevia no papel. Esse papel que eu postei é do dia 3/12 de 2022 e dia 4/11 de 2022. O primeiro papel que escrevi já joguei fora, pois ele tinha ficado uma bagunça. Em 2/12 de 2019, eu apenas escrevi no papel tudo que achava que devia. E não tinha uma ordem, só lembrava e escrevia. Nesses dois exemplos já estava mais segura do que eu estava fazendo e já tinha quitado muitas coisas. Só deixei as dívidas mais altas que não conseguia pagar nesse tempo. Nessa época já tinha mais equilíbrio, já curtia mais as coisas com a minha família. Agora tudo era pago no dinheiro, sem parcela. Esse papel, esse papel que eu coloquei é do dia 3/12 de 2022 e 4/12 de 2022. Então era como eu comecei a controlar já de uma forma mais organizadinha no papel. Sem parcela, né? E eu coloquei aqui. Só voltei a usar o cartão de crédito por causa dos pontos. Depois que eu parei de dar dinheiro aos bancos com juros e multas, comecei a ganhar dinheiro emprestando aos bancos. Olha como muda o ângulo das coisas. Parei de pagar juros e multas, enriqueci os bancos e comecei a emprestar para eles, né? Olha só como mudou a situação. Quando eu me dei conta, já estava ganhando mais dinheiro sem esforço. É o que acontece quando você aprende educação financeira. Você fica mais inteligente nos gastos e aprendi a ganhar mesmo gastando. E é isso que quero que vocês aprendam. Organizar as dívidas no papel, na planilha de Excel. Hoje eu passei a usar a planilha no Excel. Faça isso. Coloque no papel todos os meses. Eu ficava atualizando no meu papel. Tirava o que pagava e colocava o que entrava de novo. Controle de gastos é contínuo, porque se não controla gastos a tempo, tudo vai acabar endividado. E se você já saiu do endividamento, não pode mais voltar. Ah, sim. Aí eu comecei no papel, depois eu comecei a colocar na planilha do Excel. Então eu estava usando em 2022 a planilha do Excel.
já tinha mudado, já tinha pegado umas planilhas aí que tava, e já tava começando a colocar lá e visualizar lá na planilha do Excel. Já tava usando o Excel e eu parei de usar o papel. Minhas escolhas hoje são mais inteligentes, eu gasto no gasto. Todos te oferecem tudo ao mesmo tempo, mas você não irá aceitar tudo. Vai escolher onde gastar e como gastar, quem ajudar. Não podemos ajudar todo mundo, mas podemos escolher quem ajudar o próximo de você. Escolhas são importantes. Nesse processo, isso define sua condição financeira. Isso foi o que eu postei, né? Então, em 16 de fevereiro de 2024, eu postei o papel, já foi o papel que eu achei que já estava mais organizado. O primeiro eu joguei fora, já não tenho mais ele em mãos. E aí eu mostrei como que eu fazia antes. Em 2022, eu fui para a planilha de Excel, né? Comecei a controlar no Excel. Aí já decidi, eu disse, eu vou usar o Excel agora. Aí comecei mesmo a controlar, até tenho no meu... Aqui nesse meu computador, o Excel, as planilhas que eu comecei a fazer. E aí eu falei um pouquinho da minha história, né? Em 20 de março de 2024, aí de fevereiro já foi para 20 de março, que eu tinha muita dificuldade de publicar. Então, eu demorava um pouquinho para publicar. E aí, quando eu voltava a publicar, eu ficava pensando, como que eu posso falar aqui com as pessoas? Eu sou a Ieda Rodrigues Pereira, uma mulher heterossexual, o gênero, que é o meu gênero, né? De cor parda, na época tinha 43 anos, sou casada há 26 anos com a Tevaldo Oliveira dos Santos. Tenho um casal de filhos, que é a Jaqueline Rodrigues dos Santos, de 24 anos, que ela tinha na época, e o André Rodrigues dos Santos, de 26 anos, né? Sou filha de Júlio Rafael Pereira, já falecido, e Aldelice Rodrigues Barros, pensionista, minha mãe. Sou atriz há 32 anos, sou empreendedora, sou funcionária pública estadual há 18 anos. Isso no dia 20 de março de 2024. Formação, sou graduada em administração. Minha infância, mamãe falava que tive doença de criança. Lembro que a vida era muito dura e difícil. Lembro de sentir fome, descobri isso quando cheguei na escola e comi a melhor sopa da minha vida. Era tão deliciosa que nunca mais encontrei essa sopa na vida. Mas lembro que ela me fez pensar que a dor que eu sentia era fome. Quando comi essa sopa, a dor passou. Percebi que tinha que treinar meu organismo para conseguir passar fome novamente sem passar mal. Olha o pensamento que tive. Treinar meu organismo para não passar mal por causa da fome. Eu tinha certeza que eu poderia sentir fome de novo, mas para resolver meu problema eu precisava treinar. Isso criança, não lembro a idade que eu tinha nessa época, mas não queria mais passar mal só por causa da fome. Precisava resolver um problema. Olha meu pensamento. Eu senti fome, percebi isso quando eu comi a sopa, que eu estava passando mal, e eu não queria mais sentir fome. Então comecei a treinar o meu organismo para mim não sentir mais fome. Já pensei logo na solução, eu sempre pensava na solução. Não quero isso, o que eu posso fazer? Eu falo a frase, desde que me entendo por gente, lembro que senti dor. Por isso, essa música, ela fala que a dor deixou mais forte, e eu falo também, a dor me deixou mais forte.
Lembro que sempre senti dor. Pensava como vou fazer para resolver essa dor. Não vou mais passar por isso. Não aceito isso. Não serei assim. Não é verdade isso, não. Lembro que um dia mudar a minha situação difícil para uma vida melhor. Sempre eu tive esse pensamento, né? Eu mudei. Eu disse, não é porque eu nasci aqui, nessa situação, que eu vou permanecer nessa situação. Eu sempre pensei em mudar. E hoje, quando falo da minha situação de antes, é para dizer que eu mudei mesmo. Hoje, dia 20 de 3 de 2024, vivo uma vida melhor. Uso esse exemplo para mostrar que pode se mudar a sua vida para melhor com um trabalho honesto, sem passar por cima de ninguém, sem mentir. Um pensamento forte que sempre tive foi mudar a minha situação financeira. Outro pensamento forte, não aceitar o que as pessoas querem impor para eu, né? Sendo que não é certo. Outro pensamento forte é eu conseguir. Eu sempre tive isso. Mudar a minha realidade, não aceitar o que as pessoas queriam impor para mim e eu vou conseguir. E eu vou conseguir. E eu consegui. E eu consegui. E eu consegui mudar toda essa realidade que eu estava. Eu mudei. Isso é um pouco do que eu coloquei aqui, que eu mudei. E você pode. Como começar? As muitas formas de começar, ou recomeçar, eu começo, eu paro, eu recomeço, eu começo, eu paro, eu recomeço, eu começo, eu paro. Então é infinito isso para você, né? Então continue começando. Ó, dia 20 de março de 2024. A decisão é sua, a forma é exclusivamente sua. O que aconselho a fazer? Pegue uma folha em branco, como essa que eu mostrei nessa publicação do dia 20 de março de 2024, e uma caneta, e comece a escrever tudo que você tem para pagar e como você vai resolver. Lembra do que falei na postagem 12? O que acontecia comigo, eu pensava logo em uma solução para resolver meu problema. Existem várias dicas. Os profissionais de renome que orientam como resolver problemas, seja familiar, seja financeiro, seja qualquer for o problema, tem uma solução. O que falta é seguir a frase eu só consigo as coisas se for parcelado não é verdade. Você deverá trocar essa frase por eu compro parcelado porque à vista sai o mesmo valor. Eu compro parcelado porque meu dinheiro está sendo investido. Enquanto chega a parcela, eu compro parcelado porque estou ganhando milhas ou dinheiro de volta. Acredite, eu estou ganhando. Eu compro parcelado porque estou ganhando com isso. Observou que uma frase eu troquei por várias e todas elas você está ganhando, enquanto numa única frase você está deixando os bancos mais ricos pagando empréstimo com juros altíssimos. Quando passei o ano de 2023 só pagando, quando eu passei o ano de 2020 só pagando conta, no primeiro ano fiquei triste e queria desistir. Foi a primeira sensação, a primeira emoção de fracasso. No final do ano, eu e meu esposo pegamos nossos salários e décimos e colocamos no colchão e ficamos olhando para a quantidade de dinheiro desperdiçada para pagar juros e multas e falamos, olha quanto dinheiro. Isso poderia ser para nós passearmos, para nós comprarmos coisas para casa, para gente, coisas que estávamos precisando, como calçados, roupas, lenço de cama que estavam todos rasgados, coisas simples
do dia a dia, mas tínhamos que pagar, pois assumimos o compromisso de mudar a nossa realidade financeira. E se não mudássemos nossos hábitos naquele momento, não mudaríamos mais. A questão não é não conseguir, a questão é mudar, a questão é começar, a questão é persistir, a questão é focar. O tempo que levar será a sua vitória para atingir seus objetivos iniciados. Então eu pergunto, como começar? Você decide. Comece. Já deixei várias dicas aqui para que você possa começar. E aí, no dia 22 de março de 2024, eu fiz a seguinte publicação. Eu quero encerrar esse vídeo com essa publicação falando, porque eu sempre falo que quando eu comecei a estudar, quando eu mudei, eu mudei. E quem foi o meu exemplo que, quando a gente começa a estudar, eles falam, veja quem é o seu exemplo, veja quem é a pessoa que você está seguindo, que fez essa mudança ser possível em você também, seu exemplo de mudança. E o meu exemplo de mudança foi que eu me lembrei que é a minha mãe. Observar minha mãe. Foi essa o meu exemplo de mudança. O exemplo que tive foi dentro de casa com a minha mãe, que sempre poupou. Ela sempre teve sua conta poupança, desde que me lembro. Minha mãe sempre pensou no amanhã e ter algum dinheiro guardado para resolver esse amanhã. Quando parei em 2 de 12 de 2019, pensei o que falar. Comecei a investigar o que sempre fui boa em fazer. E no pensamento veio em matemática. Eu sempre fui boa em matemática. Já solucionei problemas que nem o professor não conseguia resolver na adolescência. Eu era boa na matemática. Eu pensava em economizar, em poupar, em ter algum dinheiro. Na escola, os professores sempre falavam sobre finanças e ficava observando curiosa. Quando eu vendia as coisas, sempre mantive meu compromisso e pensava em fazer algo com o dinheiro. Quando pensei no concurso, fui trabalhar no setor financeiro, aprendi muito lá. Foram 9 anos, uma escola. Agradeço a oportunidade dos gestores que me deram. Na faculdade, estudando administração, já tinha matérias que falavam sobre finanças e eu sempre gostei. Então, percebi que já tinha a característica necessária para falar sobre o que sempre me rodeou, finanças. O que eu precisava era ter o conhecimento técnico, porque a experiência eu já tinha para falar. E aprendi observando minha mãe. Eu me perguntei se, sem conhecimento nenhum, minha mãe, eu me perguntei, né? Sem conhecimento nenhum, minha mãe já tinha essa ideia de poupar. Essa ideia de poupar. Imagina com conhecimento sobre finanças. Ela ia longe. Minha mãe era analfabeta, né? Na época. Hoje ela já tem o ensino fundamental, ensino médio. Mas olha só, minha mãe, analfabeta, mas ela sempre pensou em poupar. Imagina se ela tivesse o conhecimento, se ela tivesse tido oportunidade a essa educação. Minha mãe teria ido longe. Às vezes só precisamos escutar os líderes de casa para poder ter sucesso na vida financeira. Minha maior líder, minha mãe. Eu agradeço muito minha mãe pelo exemplo de casa e hoje aprendendo a investir. Vejo o quanto foi a melhor decisão da vida ter passado o ano todo de 2020 só pagando as dívidas. Isso gerou educação. Eduquei-me. Aprendi a gerir melhor minhas finanças e da família. Hoje a educação financeira é o meu guia.
O que será o seu guia? Educação financeira ou escravidão financeira? Decida. Vou deixar alguns questionamentos, né? Quem é o seu líder para você se espelhar? Quem vai decidir? Você vai continuar sendo escravo do dinheiro? Olha o que a leitura falou no início. Pense um pouco, reflita, comece, recomece, comece, recomece, até você conseguir, porque eu consegui.